Se você tem dúvidas sobre dízimo, acha errado ou está com dificuldade em dizimar, esse vídeo aqui é para você. Eu vou te falar tudo a respeito do dízimo, desde como ele era no Antigo Testamento, se o dízimo é obrigatório, se ele é do líquido ou do bruto da sua folha de pagamento, como funciona o dízimo na Igreja Católica, qual a diferença entre dízimos e ofertas, e é claro, o que Jesus falou sobre dízimo no Novo Testamento. Eu nunca vi ninguém falar sobre isso. O vídeo está bem completo, então fica comigo até o final. Fala galera, bem-vindos ao Cristão Pop. Eu sou Miguel Ribeiro e o primeiro relato de dízimo na Bíblia se encontra no livro de Gênesis, quando Abraão descobre que seu sobrinho Ló havia sido sequestrado nas cidades de Sodoma e Gomorra e decide reunir 318 homens e ir em uma batalha contra alguns reis da região. Ao voltar da batalha, onde ele se saiu vitorioso, o sacerdote Melquisedeque o abençoa, como diz o texto. Então Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abraão, dizendo: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou seus inimigos em suas mãos. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Mais tarde, Deus separou uma das 12 tribos de Israel, a tribo de Levi, para servirem como sacerdotes e serviços relacionados a esse sacerdócio. Eles não obteriam herança na terra prometida, a herança deles seria servirem ao Senhor, e os dízimos seriam para sustentarem os membros dessa tribo. Lembrando que esses dízimos não eram em dinheiro, e sim em uma provisão alimentícia, dos rebanhos, das colheitas, mas é claro que para quem dizimava, esses dízimos também tinham um valor monetário. Antes de continuarmos, eu vou deixar aqui na descrição um vídeo que fala tudo a respeito de células. Também vou deixar um link de um produto que eu indico como afiliado, que trata de questões difíceis relacionadas à Bíblia, como essas do dízimo. Confere depois e vê se é interessante para você. Em algum momento, não tem como precisar exatamente quando, esses dízimos se transformaram em dinheiro. E é claro que a igreja, de certa forma, junto com governos e impérios, começaram a usurpar as pessoas. Vale a pena observar também que muitas pessoas, depois de certo tempo, já não tiravam o seu sustento da agricultura, e sim de salários, trabalhavam para outras pessoas. E essas pessoas, querendo ser fiéis a Deus, dizimavam em dinheiro. Mas e o dízimo? É obrigatório? Bem, nada é obrigatório. Deus nos deixou o livre-arbítrio. Podemos viver da forma que queremos. É claro que sempre tem uma consequência. E Deus já nos alertou a respeito do dinheiro, dizendo que dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E também tem esse texto aqui, ó. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Perceba que Jesus trata o dinheiro como uma espécie de senhor, que tem autoridade sobre a vida de muitas pessoas. Então, cuidado com isso. Você deve dominar sobre o dinheiro, e não o dinheiro dominar sobre você. Mas e o dízimo? É do bruto ou do líquido da minha folha de pagamento? Eu penso que seja do líquido, pois é o valor real que você vai receber. Se você dizimar do bruto, você vai estar dizimando em cima de descontos, que é um dinheiro que não vai passar pela tua mão. E na Igreja Católica, como que funciona essa parte do dízimo? Bem, na Igreja Católica, esse dízimo funciona como uma espécie de oferta mensal, que você dizima não necessariamente os 10%. Você escolhe o valor que você quer dizimar. Tá, mas qual a diferença entre dízimos e ofertas? Bem, os dízimos, pessoal, é aquele valor mensal que você contribui na igreja que você congrega, são aqueles 10%. Já as ofertas é um valor opcional que você pode ou não contribuir por culto. Resumindo, os dízimos são fidelidade, as ofertas é espontâneo, é opcional. Lembrando que Deus ama aquele que dá com alegria. E nessa altura do vídeo você deve estar pensando: nossa, o Miguel está falando muito de dízimo, muito de dinheiro. Gente, eu não tenho igreja, eu não sou pastor, só estou trazendo esse tema aqui, o dízimo, porque é um assunto que trava muitas pessoas. Então, assista o vídeo, tire as suas próprias conclusões, e se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva e já deixe seu like. E agora, é claro, o mais importante: o que Jesus falou sobre dízimo no Novo Testamento? Foi isso aqui. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar essas coisas, sem omitir aquelas.
Então ficou bem claro, né, pessoal? Jesus diz que nós devemos dizimar, mas também diz que os dízimos não são a coisa mais importante, e sim a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Mas se nós não dizimarmos, não estaríamos sendo infiéis? É um caso a se pensar, pois ali a palavra diz também que devemos praticar essas coisas, mas não omitir aquelas. Com relação aos mestres da lei e aos fariseus, a palavra diz que me honram com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Deus conhece a motivação dos nossos corações, nesse caso, com relação aos dízimos. Eu convido os irmãos a fazerem provas de Deus, como diz a palavra. Traga o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Põe-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e veja se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. E eu sou dizimista há mais de 10 anos, desde quando eu me converti, e posso te garantir que nunca faltou nada na minha casa, na minha mesa e na minha família. E eu não falo somente de bênçãos materiais, mas sim de saúde, de paz e de alegria, pois a prosperidade não se mede somente com dinheiro. E hoje eu te garanto que tenho provado dessas bênçãos que Deus tem derramado sobre a minha vida. Eu vou deixar a indicação desse vídeo aqui, a importância de ir à igreja. Assista que Deus vai falar com você. E lembre-se, seja quem Deus te permite ser.